Olá, Cris Oliveira aqui. Como eu prometi para vocês no vídeo anterior, estou aqui com o objetivo de gravar uma videoaula e dentro dessa videoaula, o grande objetivo da videoaula é de contribuir para vocês, contribuir com vocês, de enxergar muito além do que aconteceu e sim do que está acontecendo, o porquê está acontecendo e me eximindo de falar sobre Genbit, liderança, esse e aquele, tá? O meu objetivo, então, é de contribuir para uma reflexão e de um autoconhecimento. Quando eu fiz o vídeo passado falando sobre o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver, então o intuito é justamente assim, tá? Eu estou na mesma situação que vocês, sim, estou, reconheço isso, mas justamente o que eu posso fazer para acreditar que eu posso sair dessa situação? O que cabe a mim, Cris Oliveira? E usando essas técnicas para mim mesma, em todo o contexto da minha vida, então de compartilhar com vocês e para juntos, quem sabe, construirmos uma corrente do bem, tá? Cris, você conhece Nivaldo? Conheci o Nivaldo em um seminário, se pode chamar assim, que eu fui o ano passado. Que mês que foi aquele seminário? Setembro? Nem sei que mês que foi, mas eu o conheci só ali. E não vou dar aqui a minha opinião, porque senão eu acho que será antiético, né? E também acho que já dá para tirar conclusões sobre. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, aí que eu falo para vocês que tive frustração, que tive tristeza, sim. Em vários momentos ainda a tristeza bate, claro, porque eu sou humana e está tudo bem sentir a tristeza, mas o que nos prejudica é alimentar a tristeza, alimentar a tristeza, alimentar o medo e assim por diante, tá bom? Então, o meu intuito nessa videoaula não é apontar para Nivaldo, não é apontar para Genbit, não é apontar para a liderança, que como eu comentei também no vídeo anterior, poxa, custava ter ligado para cada um dos membros da equipe, perguntado como você está atravessando, que é o apoio moral, né? Então, mas o objetivo não é esse de... Porque a cada dedo que eu aponto, eu tenho pelo menos 3 dedos apontados para mim mesma. E é este sentido que eu quero compartilhar com vocês. E para isso, bora lá já trabalhar conteúdo programático. Estão comigo? Sim ou não? Bom, antes de responder sim ou não, fiquem comigo e eu vou pedir para vocês uma coisa bem simples. Eu quero que vocês apenas abram a mente de vocês para que vocês possam me ouvir e, a partir daí, construir a opinião de vocês. Tá bom? Opinião com relação ao quê, Cris? Ao conteúdo programático. A Genbit não está me pagando, quem me dera. Podia mesmo estar me pagando muito bem, né? Aceito até em TPK. Mas Genbit não está me pagando, Nivaldo não está me pagando. Tomara a Deus mesmo que esta videoaula chegue até ele, né? Quem sabe? Não tem ninguém me pagando. De fato, é uma missão, uma atitude de contribuir. Com que eu posso contribuir com vocês? Que é com o meu conhecimento e com toda a minha carreira de treinamento e desenvolvimento humano e aquilo que eu estou aplicando em mim, dividindo com vocês. Então, abra sua mente, assista a videoaula e depois você vai decidir se você vai descartar a videoaula, para mim não serviu, ou se você vai usar, né, todo o conteúdo na sua própria vida. Bora lá então? Então vamos compartilhar tela de conteúdo programático, porque é justamente assim que eu trabalho em todas as minhas apresentações. Eu estou aqui no canto, eu vou me trazer aqui para cima e para vocês eu vou continuar no canto, embora eu estarei, né, menorzinha. Então, eu trouxe como título dessa videoaula o que eu quero. E o que eu quero, percebam que eu trouxe com uma interrogação e também com uma exclamação. Porque será que eu tenho consciência de fato do que eu quero? O que eu estou desejando neste momento? Você pode responder ou não.
Sugiro que não. Sugiro que você deixe para responder no final de tudo. Você volta o vídeo para o começo, com papel e caneta na mão, e aí você vai fazendo os exercícios que eu vou propondo para você chegar até a consciência em si e você escrever o que você quer de fato, tá bom? Então tá, o que eu quero? Cris, quando eu digo que o pior cego é aquele que não quer ver, é porque muitas vezes o que nós estamos querendo e comunicando é algo que não está batendo com aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu quero o meu capital investido de volta. Tudo aquilo que eu investi, né? Mas será que é isso que você está comunicando? Será que é isso que você está acreditando, colocando a tua crença que vai acontecer? Tá. E a partir do que eu quero, o que eu penso? O que eu estou pensando? Eu estou pensando aspectos positivos ou negativos? O que eu estou sentindo? O nosso sentimento é o que faz as coisas acontecerem. E aí eu vou esmiuçar, eu vou abrir todo esse conteúdo para vocês, tá? Quando eu falo de abrir o conteúdo, é assim. Essa videoaula, eu programei um determinado tempo e eu também coloquei um conteúdo que eu abordo nos meus treinamentos em mentoria numa margem de 16 a 20 horas aulas, tá? Então, claro que aqui eu dei uma enxugada, mas para levar o objetivo principal para vocês, para levar a ideia principal para vocês. Tudo bem? Então, volto a compartilhar aqui a tela para dar continuidade. Então, bora lá. Aqui eu trouxe para vocês a minha apresentação, né, o meu currículo em forma de apresentação. Vou passar direto, se você tiver curiosidade, também em um determinado momento você volta e você faz a leitura. Bom, então aqui nós temos o nosso sistema límbico, temos o nosso cérebro e essa imagem ela é bem didática, eu gosto bastante dela porque ela vai trazer, ela traz, né, em cores, aqui ó, o nosso sistema reptiliano, que eu já vou explicar para vocês o que é, o que ele faz, traz o sistema límbico e traz também o neocórtex. É muito importante aqui e agora nós começarmos a desmistificar as coisas e principalmente a dar responsabilidade a quem se dá a responsabilidade de fato, tá? Quando eu trabalho comportamento humano, quer seja por análise transacional, que é, né, o que eu mais gosto de trabalhar, nunca se trabalha culpados, por exemplo. E muito menos comportamento certo e errado. Tá fazendo sentido? Por quê? Porque no nosso cérebro, nós não temos como apontar aquele dedo para o cérebro e falar: ah, culpa do reptiliano, ah, culpa do neocórtex. Por quê? Porque de uma determinada maneira, quem está no controle todo sou eu, é você. Então sou eu e você que comanda aqui o mindset, né? A nossa caixa preta. Olha só. Então, se sou eu que comando, a culpa é minha? Vamos evitar a palavra culpa. E sim, o controle é meu, a responsabilidade é minha. Olha que diferença, que leveza já dá a esta ideia. Eu quero também que vocês comecem a perceber, a partir de agora, no uso das palavras que eu faço, tá bom? E aí vamos lá. O cérebro reptiliano, ele é responsável por quê? O cérebro reptiliano, então, ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo, ó, certo? Esta cor aqui. O cérebro reptiliano, ele é responsável pelas nossas ações e instintos mais primitivos. É nele, por exemplo, que está o nosso instinto de sobrevivência. Se eu começar a pagar para escrever bonito ou corretamente, é porque eu tenho um compulsor, seja perfeito ou seja manias de perfeição. Então, o instinto de sobrevivência, ele age principalmente com base no quê? No medo. E é no medo, basicamente, de morrer. Esse instinto,
como eu disse, é um dos mais primitivos que tem. E aí, o que que acontece? A grosso modo, tá bom? Combinado que eu tô falando para vocês que é um baita de um resumão. A grosso modo, então, o cérebro reptiliano, ele vai mandar a informação aqui para o meu sistema límbico, que inclusive eu vou até mudar de cor para ficar mais didático para vocês. Vamos ver se este azul funciona. Tem aqui, ó, no meu sistema límbico, uma peça chamada de amígdala cerebral. Que a amígdala cerebral, ela é responsável pelo nosso sentir, pelas nossas emoções. E aí aqueles impulsos que nós temos de brigar, de xingar, de bater na mesa, sabe? E aí depois de determinados segundos, 3 segundos, 5 segundos, aí bate aquele arrependimento, eu falo assim, mas por que eu fui falar aquilo, né? Por que eu fui xingar? Nisso o WhatsApp já nos ajuda, né? Porque dá tempo de apagar a mensagem, né? Tanto dita como escrita. Uhum. Eu vou ler assim porque aí eu deixo para vocês, né? Pois é. Então, a amígdala cerebral, ela tem esta função. Tudo que nós aprendemos na nossa vida, com base em sentimento e emoção, vai ficar arquivado aqui nesta amígdala cerebral. Bom, as mulheres, elas são mais emocionais, né, do que os homens. Para toda regra existe, é claro, uma exceção. Mas a maioria das mulheres, se perguntar para as mulheres como que foi o dia, o clima, enfim, detalhes do nascimento dos filhos, elas vão contar. E daí para mais. Por quê? Porque foi um momento puramente emocional. Isso nos dá e nos garante emoção tanto boa como a ruim. O que eu quero que vocês comecem a conciliar? Tudo o que aconteceu com o nosso investimento mexeu, óbvio, no nosso cérebro reptiliano. Causou medo? Sim ou não? Responde aí se causou medo, sim ou não. Pois é. Então, causou medo. Do medo veio a frustração. Do medo veio a tristeza. Veio a raiva, a ira. E, como eu disse, está tudo bem sentir isso, certo? Bom, esta informação, ela foi enviada aqui para minha amígdala cerebral e ela não vai, aliás, ela vai registrar essa informação. Vai ficar lá registrada em uma gavetinha, porque a nossa amígdala cerebral, ela é como um grande computador e ela vai armazenar. E é um computador de última geração, muito rápido e muito eficaz. Até aqui, então, deu para acompanhar? A amígdala cerebral, ela vai, então, pegar toda essa informação de eu tenho que sobreviver. Tudo isso que está acontecendo, eu estou com medo, estou triste, estou com raiva. Tá, o que, que vai acontecer com isso tudo? Ela vai mandar, então, essa informação aqui, ó, para o neocórtex, que é toda esta área aqui responsável pela consciência, pelo pensar. E tem uma pecinha, uma peça aqui na frente, é aqui na nossa testa, aqui do lado esquerdo, chamada lobo frontal. Que aí, no caso, é o esquerdo, que ele é o executor. Então, o que acontece? O comando, ele vem daqui para cá, daqui ele vem para cá e é feita a execução. Essa execução, ela pode ser feita de duas maneiras. Pode ser uma execução de comportamento mesmo, e pode ser uma execução no sentido da crença. Tudo aquilo que eu acredito é totalmente baseado em sentimento e emoção. E tudo aquilo que eu acredito acontece. Há um verso na Bíblia que diz que a fé remove montanhas. Sim ou não? E ela remove montanhas. A fé,
nem sempre está conciliada ao milagre, ao que pode me acontecer de libertação. A minha própria fé, que é a minha crença, ela pode muito bem cavar o buraco para eu ir me afundando nele. Tem provas que nós buscamos a prova, e não quero dizer que o Senhor tenha me provado. Aspectos espirituais que independe de religião ou de título de igreja de lado, mas tá tudo dentro de um mesmo contexto, como até brincam por aí, é tudo junto e misturado sim, numa diferença de consciente e de inconsciente, que eu vou entrar agora. Para eu entrar agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês no sentido de: tá dando para captar a mensagem? Da onde eu estou trabalhando o sentimento, do que nós sentimos, está tudo bem sentir, mas até estar tudo bem sentir e para onde? Para a realidade, para o hoje e para a realidade futura que este sentimento e esta crença me trouxe e está me levando. Vamos continuar? Bora. Então, vamos continuar. Compartilhando a tela com vocês de novo. Vou dar uma pausa aqui, nem vou dar a pausa. Por conta de tosse. O bom da aula ser gravada é com relação a coronavírus, não tem aí a mínima chance, né? Bom, eu vou apagar tudo isso daqui para usar a mesma tela para vocês, para eu poder explicar o que é consciente e o que é subconsciente. Que apagar? Eu deixei uma tela já bonita para nós aqui, ó. Então, vamos lá. A mesma tela, então, eu deixei para nós usarmos com relação ao consciente e ao subconsciente. Quando se fala de consciente e subconsciente, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu deixei aqui também. Se eu deixei registrado, que é para vocês aproveitarem. Pensou, aconteceu, acontece, acontecerá. Estou eximindo responsabilidades de terceiros? Não, já falei. A responsabilidade deles é deles. O que eles plantaram, eles vão fazer a colheita. Eu quero saber da minha responsabilidade. O que eu pensei quando eu investi? O que eu estou pensando hoje? Porque o que eu quero que aconteça? Tudo bem? Então tá. Tela anterior eu falei de lobo. O lobo é toda essa parte do neocórtex que é responsável pela organização de pensamentos, pelos pensamentos, ou seja, razão. Vamos imaginar, não é tão simples assim, mas vamos imaginar que eu estou dividindo aqui o meu cérebro, nem dividir ao meio, porque de fato o intuito é deixar a parte superior bem menor do que a inferior. Também podemos imaginar que aqui não é um cérebro, e sim é um iceberg, e que esta linha que eu fiz é a linha do mar. É aquela linha que vai separar, né, o céu, etc e tal, para o fundo do mar. Então, o iceberg, sempre a ponta que está do nível para fora, ela é sempre muitíssimo menor do que tudo que está abaixo do nível do mar. Muito bem. Daqui nós vamos tirar, então, a definição aqui de consciente. Lembrando que todo neocórtex, ele é responsável pelo meu consciente, pelo meu pensamento. Então, tudo que eu penso, aconteceu, acontece, acontecerá. Tá, mas deste pensamento, deste consciente, vem a ordem para o meu inconsciente.
que podemos chamar também de subconsciente, Cris? Sim, podemos. Então, o meu subconsciente, ele simplesmente vai acatar a ordem do pensamento e ele vai arrumar um jeito, um meio daquele pensamento se concretizar. A fé. Aonde vocês acham que a fé está? No nosso consciente ou no inconsciente? Pense aí. Nós temos fé em Deus. Nós temos a fé no Senhor Jesus. Nós ouvimos, mas nós o sentimos. Se eu não o vejo, como que eu posso ter a consciência? Mas eu tenho a certeza. Ou seja, a fé, ela está aqui no meu inconsciente. Quando nós dobramos os joelhos para orar, nós oramos e pedimos a Deus, aquele momento eu estou pedindo o que me é consciente. E tem que estar totalmente agregado, caminhando junto com o meu inconsciente, com o que eu acredito. A partir daqui, vejam que fantástico. Será que é importante eu começar a controlar o que eu penso? Será que é importante eu começar a enxergar e a visualizar o que eu quero que aconteça? O que eu quero que a minha fé alcance? As montanhas que eu quero que sejam removidas? Nossa, é assim, eu mesma fico maravilhada com todo esse conteúdo. E é ciência. Se é ciência, é porque Deus, em determinado momento, iluminou a cabeça de pensadores, de filósofos, de psiquiatras, de médicos, de psicólogos, para ir levando conhecimento, para chegar em algum determinado momento até nós. Porque nós podemos fazer uso da ciência. Porque a ciência é algo deixado por Deus para nós usarmos. Adianta eu dobrar meu joelho, eu orar e eu pedir algo, sendo que quando eu levanto, eu começo a pensar no quê? A terceirizar culpa, a sentir a raiva, a frustração, a tristeza. Então, para onde que eu estou levando este meu pensamento para ser concretizado? O momento da oração durou lá quanto tempo? E eu vou passar o meu dia inteiro pensando e ordenando o que para o meu subconsciente, ou para o meu inconsciente, ou para a minha fé. Tá fazendo sentido? Bom, esta seta que eu coloquei aqui é uma seta que ela tem mão dupla. Então, como que ela age? Ela age do meu consciente, do famoso caso pensado, que eu jogo para o meu inconsciente, e da maioria das vezes também de todo o meu sistema límbico e do cérebro reptiliano, que eu jogo, ó, vou fazer assim, mas é pensando que eu estou jogando do meu sistema límbico para o meu consciente também. Por quê? Inteligência emocional é justamente eu reconhecer minhas emoções e eu controlar os meus comportamentos, gerir meus comportamentos para que eles não sejam controlados pelas minhas emoções. Porque senão, tudo vai me dar o direito de brigar, xingar, enfim, né? Ou seja, eu estou agindo fora de um padrão social aceitável, inclusive. Para começar, nós não podemos falar tudo aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque, meu Deus do céu, já pensou até em rede social? Começar a falar tudo que se pensa da pessoa. Ah, mas você falou isso. Ah, mas eu te conheço. Ah, porque eu sei que você fez aqui. E daí em diante. Então, quando se fala de consciente e subconsciente, pense em quê?
O consciente é o responsável pela razão, pelo meu pensar, e ele é o chefão. Ele vai dar ordem para um bando de soldados, para uma equipe super numerosa que é que de fato vai fazer a coisa acontecer, tá bom? E outra coisa, que a sobrevivência e aquela amígdala cerebral que é super instintiva, ela também vai agir de uma maneira mandando o meu consciente a pensar, e aí pensou, ele vai gerar um sentimento. Ah, Cris, tá, mas aí tudo que você está falando, você está me dando alguma solução? Porque o intuito, então, não é uma solução? O intuito é uma solução. O intuito é usarmos estas técnicas para um acontecerá. O que eu busco acontecerá. E eu visualizo acontecendo. Eu visualizo, sim, o investimento que eu coloquei, que eu apliquei, né? Eu visualizo um montante de apliquei X, sim, se transformando na minha mão em X, Y, Z. Eu visualizo pagando meus boletos, pagando minhas dívidas, tendo tranquilidade e paz financeira dentro da minha casa, de não ter mais cobrança tocando no meu celular. E prestaram atenção quando eu falo que eu visualizo que um sorriso vem ao meu rosto? Uhum. Por quê? Porque quando essa informação daqui, ó, foi sentida aqui na amígdala, ela mandou execução para o lóbulo, foi uma execução prazerosa. E aí tudo vai acontecer para que isso, porque senão o meu cérebro ele vai acabar bloqueando de se fazer. Bom, mas aqui também nem é o sentido de eu explicar para vocês estímulos, né? Estímulos de prazer e estímulos de dor. Vamos continuar então. Bom, crença. A crença, basicamente, é um pensamento todo cheio de emoção. Só que lembrando que o sentimento, eu posso escolher, então, como tê-lo. Como? Bom, quando se fala de sentimento, o sentimento ele pode ser criado pelo meu pensamento ou eu posso sentir e do sentir criar o pensamento. Tanto faz. O que é importante vocês terem a partir deste momento bem consciente na cabeça de vocês? O pensamento que você quer cultivar. Eu gosto muito de uma abordagem, de usar uma abordagem com meus treinandos, principalmente de mentoria assim. Você tem de um lado do seu ombro um anjinho e do outro lado um malvadinho. Bom, quem é que vai crescer mais e te dominar? Aquele que você mais alimentar. Quem que você escolhe cultivar? O anjinho ou o malvadinho? O anjinho, ele se alimenta de esperança, de crença positiva, de otimismo, de fé. Mas para a fé caminhar, vocês já perceberam o que tem que acontecer no meu pensamento. E o malvadinho, ele se alimenta do quê? Pois é. Então, há duas pessoas, basicamente, no universo todo, no mundo todo. Aquela pessoa que reclama, reclama e reclama. Ai, tá gravando? Acho que tá, né? Aquela pessoa que reclama, reclama, reclama. E aí ela vai viver sempre dentro daquela caixa, daquele quadrado de reclamação, de culpar os outros, de enxergar tudo que é negativo, enfim. Existe aquela pessoa que ela é bem assim, bom, e aí? O que cabe a mim fazer? Bora lá, partir para ação. E ela não tá nem aí com reclamação, ela não tá nem aí para ficar terceirizando culpa, ela tá mesmo aí para coisa acontecer. E ó, autorresponsabilidade. Eu vou fazer acontecer. O que cabe a mim?
E se eu falar para vocês que o que cabe a nós neste momento, para ser sincero, eu não sei se é apenas o que nós vamos pensar para criar. Porque eu não sei lá atrás, quando eu falo lá atrás, lá no povo, o que está de fato acontecendo, tá? Porque é tudo sempre tão, né, em segredo, né? Mas o que cabe a mim, Cris? Chorar? Me lamentar? Que energia, que clima isso vai criar dentro da minha casa? Que ambiente vai criar a reclamação, a frustração, a tristeza, a raiva? Por outro lado, a pessoa confiante, a pessoa que tem fé. Bora lá, vai acontecer. Vamos. Que ambiente ela vai criar? Que clima? O que ela vai vibrar? Eu gosto muito de usar este termo, né? O que ela vai vibrar? Porque da nossa boca fala do que o coração tá cheio. Mas, por outro lado, eu posso escolher do que encher o meu coração. Agora, eu quero que vocês pensem numa coisa. Vamos dizer que aqui eu tenho um vaso. Eu sempre desenhei muito bem, gente, por isso que eu dou aula. Eu tenho aqui um vaso e eu tenho que plantar e cultivar uma dessas duas pessoas, uma dessas duas mentalidades. Neste vaso não tem lugar para as duas pessoas, para as duas sementes. Qual você escolhe plantar? E assim somos nós. Se você tem dúvida, se você tem medo, você não está deixando espaço para a fé, para o otimismo. Ou eu acredito que sim, ou eu fico com a dúvida. Não tem como dividir, mas tem como escolher. Qual você escolhe? E aqui nós já estamos chegando ao final. E o ar encontrou você no controle. É a última tela para você refletir sobre o que você comunica. O que você está comunicando? Você está comunicando reclamação? Você está comunicando que está tudo perdido? Que já era? É isso que você quer? Vamos voltar lá para a primeira tela? Para o título, né, dessa videoaula? Então, o que você comunica é o que você acredita, é o que você tem dentro de você. O que você comunica é o que as pessoas veem em você, é o que as pessoas ouvem em você, é o que as pessoas sentem em você, é o que faz as pessoas quererem te ter por perto ou quererem te ter bem longe. E com base em nós que estamos todos no mesmo barco, que lado você quer estar? Eu te faço um convite neste momento. Você quer estar do lado das pessoas que estão formando uma corrente, elo, elo, mais um elo, mais um elo forte de crença, uma corrente do bem. Aliás, o filme A Corrente do Bem, que filme! Muito propício, por sinal. Então, você quer estar do lado da corrente do bem? Ou você quer estar do lado daquele barco que tá afundando, tá afundando. E aí, tá afundando, se joga ao mar, se joga ao mar. Para isso, basta você refletir no que você comunica. Se você está agregando a vida das pessoas ou se você está afastando as pessoas. Se você está criando um futuro promissor para a sua vida, de felicidade, de paz, de tranquilidade, ou se você está cavando cada vez mais lá o buraco que já está feito no barco para ele afundar mais depressa. Eu estou do lado da corrente do bem. Quer estar ao meu lado?
grande prazer e com toda a dedicação que eu estou gravando esta aula, eu terei, se for o caso, de dar continuidade em mais videoaulas, de aplicar mais técnicas, de fazer o que for possível e até impossível, porque uma certeza eu tenho, que vai acontecer. E muita coisa boa. E bem rápido. Bom, aqui eu vou deixar o meu agradecimento. Muito obrigada por você ter me ouvido durante esse tempo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos guie em tudo. Inclusive guiando os nossos pensamentos. Porque pensando assim, Deus guiando os nossos pensamentos, o que você comunica já mudou. E como eu prometi, vou voltar aqui para a primeira tela. Beijo, fiquem com Deus e fiquem em paz.